Então, boa noite a todos. É bom estarmos aqui mais uma vez e vamos agora entrar no capítulo 15 deste Evangelho que o apóstolo João, discípulo de Jesus, escreveu. Portanto, consideramos que é um texto de inspiração divina e a sua mensagem ela é igualmente relevante para nós. Eu vou partilhar, entretanto, a minha tela e não queria deixar de trazer à nossa memória aquilo que João tem deixado para nós escrito, a mensagem e o propósito que ele tem ao escrever este Evangelho. Então, já temos notado que o propósito de João escrever este Evangelho é anunciar a mensagem da salvação, portanto ele escreve para que possamos crer quem é Jesus, que ele é o Filho de Deus e crendo podemos ter vida em seu nome. Ele faz um prólogo com uma série de temas, de assuntos que ele vai abordando ao longo do Evangelho, a questão da luz, da vida, de quem é Jesus, a dádiva de quem crer nele tem o poder de ser feito filho de Deus, Jesus, Deus encarnado, habitado entre nós. Portanto, há toda uma série de temas que ele aborda no prólogo e vai desenvolvendo ao longo do Evangelho. Depois, a primeira secção do Evangelho, temos uma série de sinais acompanhados de discursos, poderemos dizer milagres, e tudo isso não é para apenas demonstrar o poder que Jesus tem, mas sobretudo identificar quem ele é, que ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é aquele, por exemplo, que Isaías ou outros profetas do Antigo Testamento falavam de alguém que haveria de vir, incluindo até Moisés, para finalmente o perdão dos pecados acontecer a nós humanos que estávamos afetados pela queda. É demonstrado que Jesus tem poder sobre várias áreas, incluindo ele próprio ser a ressurreição e a vida, como é afirmado na questão do caso de Lázaro. E esta narrativa de sinais e de discursos, ela vai se prolongando ao longo do Evangelho até chegarmos ao capítulo 12, 13, com a ressurreição de Lázaro, e depois muda. Já vimos que a semana passada, no capítulo 14, João agora registra várias conversas que Jesus tem com os seus discípulos e falou já da presença do Espírito Santo, a dádiva que iria acontecer do Espírito Santo, usando aquela expressão, o Consolador, iria enviar o Consolador. Parece que agora há um interregno, nós hoje vamos ver alguns versículos no capítulo 15, há um interregno acerca desta ilustração, a analogia da videira, e depois vai ser voltado a falar acerca de novo, Jesus vai falar acerca do Espírito Santo. Então eu peço para lermos estes versículos do 15 até ao 17, tenho 2 slides, e eu sei que temos um jovem que vai fazer esta leitura. Por favor. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pôde o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permanecerei. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim que eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos.
Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Outros designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A mim, de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Obrigado. Diogo, não é? Obrigado, Diogo, pela Nada. leitura. São dois blocos de texto, então divididos em dois slides, e queria que olhássemos então para o primeiro. Tenho ali, ainda que de modo pequeno, mas tenho ali uma estrutura e queria destacar o seguinte, onde notar que este texto começa com a ênfase no pai, ele é o agricultor, e o texto termina também com uma ênfase no pai. A glória é para o pai. Dessa forma, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, não é apenas uma questão, como às vezes nós mais vulgarmente abordamos, que é o relacionamento entre a videira e as varas. Tudo isso anda ali no corpo do texto, mas o Pai tem um lugar fundamental. Ele é o agricultor e também ele é glorificado. O que é interessante também neste texto é a forma como Jesus introduz o tema falando em relação à videira. O Antigo Testamento, várias vezes, incluindo nos Salmos, apresenta o quadro da videira como uma figura da nação de Israel, sendo o pai também o vinhateiro ou o agricultor. E agora aqui Jesus, mais uma vez, usa esta expressão eu sou. É a última vez que esta expressão é mencionada neste Evangelho. Já tínhamos visto que esta afirmação de eu sou a luz, ou eu sou o pão, portanto, alguns quadros, digamos assim, que havia no Antigo Testamento acerca de Deus alimentar a nação, com o maná que vinha do céu, ou a rocha que brotava, a água que brotava da rocha. Agora Jesus toma todos esses lugares e agora ele faz esta afirmação de que ele é a videira. Ou seja, aquilo que tínhamos no Antigo Testamento, aquela imagem de uma videira, uma vinha que o Senhor cultivava e depois ficou até abandonada, agora finalmente há uma videira onde todas as varas que estão unidas a ela produzem fruto. E de facto, essa videira que vai frutificar finalmente em abundância é Jesus, ou seja, ele é o verdadeiro Israel, ele é o verdadeiro povo de Deus e todos os que estão unidos a ele pela fé são povo de Deus também. Então, em tudo isto, o Pai é glorificado. Alguns destaques, então, primeiro para o Pai, ele é o agricultor, limpa os ramos, vemos isso no versículo 2, e ele é glorificado quando os discípulos frutificam. Ama Jesus, há um relacionamento de amor entre o pai e o filho. O pai, sim, também tem mandamentos, vemos no versículo 10, o pai tem sido revelado no filho e concede pedidos no nome de Jesus. Então, notem que a presença do pai, eu não tenho aqui tudo, isto não são uma lista exaustiva, por causa também não ter muito texto nos slides, mas a ação do pai em todo este quadro, ela é definitiva, ela é bem determinante. Então, mais uma vez, esta relação íntima que existe entre Jesus e o Pai, ela está presente, não podemos separar um do outro. O segundo destaque vai para Jesus. Se o Pai é o agricultor, Jesus é a videira, e notem, voltando ao contraste com a ideia de vinho ou videiras no Antigo Testamento, agora Jesus não apenas diz que ele é videira, mas ele é a videira verdadeira. Esse conceito não reside em qualquer outro lugar. A única videira verdadeira de toda a página das Escrituras, digamos assim, ela vai precisamente incidir na pessoa de Jesus. Como
é que tem havido esta limpeza pela palavra que tem falado. Notamos isso também na ação do Pai. O Pai limpa os ramos, mas agora no versículo 2 vimos isso, mas agora no versículo 3 os discípulos têm sido limpos pela palavra que ele tem falado. Notem que apesar de haver esta organização que João tem no Evangelho acerca dos sinais, mas a ênfase que João quer dar é acerca da palavra. Os sinais são aqueles indicadores quem é Jesus, mas a base da fé é a palavra de Deus. E aí, eu próprio e as pessoas com quem eu falar do Evangelho, temos que ser estimulados a crescer, não apenas a procurar as bênçãos de Deus, a graça de Deus, milagres ou qualquer outra coisa, mas a nossa fé estar baseada em quem Jesus é, ele próprio sendo a palavra viva. Então, Jesus permanece também nos discípulos, ele é amado do Pai, ele ama os discípulos, ele permanece no amor do Pai, tem um mandamento, amar como ele ama, e este é significativo porque vai mais além do mandamento que tínhamos no Antigo Testamento em Levítico, que era amar o próximo como a nós mesmos, mas agora Jesus dá ordem aos seus discípulos para se amarem uns aos outros como ele amou. E notamos que aqui o amor é dar a vida. Portanto, é um amor muito mais do que ter cuidado, é um amor sacrificial. Ele chama os discípulos de amigos, é ele quem escolhe os discípulos para irem e dar fruto. Então, só alguns apontamentos sobre quem é Jesus, e depois temos também os discípulos. Eles estão limpos pela palavra de Jesus, então notem a ênfase que há aqui na palavra, tanto no aspecto de Jesus, como do Pai, como agora dos discípulos, e esta ênfase na palavra, a questão de santidade, daí o valor de conhecer as Escrituras e de as aplicar também à nossa vida. Os discípulos devem permanecer unidos na videira, e esta é uma repetição bastante enfática ao longo de todo este texto, a ideia de permanecer. Os discípulos não podem produzir fruto por si mesmo, e aqui tem uma forte dependência da vara com a videira, ela não subsiste por si própria, precisa de estar unida e ligada à videira, e neste quadro convém nós termos em mente o que é mencionado no capítulo 14, acerca do Consolador. Jesus disse que iria enviar outro Consolador, ou seja, eles já tinham um, eles já estavam, de certa maneira, ligados, unidos a Jesus naqueles anos de ministério em que iam andando com Jesus, iam ouvindo. Ele iria para o Pai, mas não os ia deixar sós. Ele iria enviar o Consolador, ou seja, a vida de Deus. A vida é um dos temas também importantes neste Evangelho. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, e os discípulos tinham experimentado essa vida. E agora iriam receber o Espírito Santo, que também iria transmitir essa vida. Aqui, a vida que a videira tem, ela é transmitida às varas, mas as varas precisam de estar unidas, ligadas à videira. E os discípulos são precisamente os ramos, os discípulos são as varas. É interessante a ênfase do versículo 16 e 7, ao permanecer unidos à videira, estas varas têm os seus pedidos, as suas orações atendidas. E algum destes textos, eles como que podem ser mal interpretados, não é? Nós gostamos muito mais do resultado final, ele ter a minha oração respondida, do que fazer uma reflexão profunda sobre a vara estar unida à videira. Então, estes discípulos glorificam o Pai ao frutificar, mostram também nesse frutificar que são discípulos de Jesus, são amados por Jesus, têm alegria plena e foram escolhidos para frutificar. Este quadro da videira, ele é muito interessante porque a vara, ou um ramo de videira, eu não sei quantos de vocês estão ligados à viticultura, mas onde notar que esta questão de frutificar é um processo natural da videira. A videira tem a cepa, tem os ramos,
e todos os anos nós começamos a notar aqueles raminhos com bolinhas verdes pequenas que vão crescendo e se transformam em cachos de uva. É algo que é natural. E basicamente Jesus está aqui a construir esta ideia que se nós, seus discípulos, estamos unidos a Ele, o mais provável é ir haver fruto na nossa vida. Então é anormal, não é normal, é um caso preocupante, anormal, alguém que se afirme discípulo de Jesus, que tem a vida, que tem o Espírito Santo na sua vida e não está a frutificar. Nós temos inúmeras expressões para uns casos um pouco estranhos às vezes, como religioso não praticante, é um dos termos usados, ou às vezes diz que há alguém mas que está desviado. Temos várias terminologias. Eu não sei essas terminologias aqui, onde é que nós conseguimos encaixá-las nesta imagem que Jesus dá como videira e ramos. A maneira como João põe, como Jesus põe, ela é bastante clara. Há um agricultor, há uma videira, as varas que estão unidas à videira, elas produzem. Sim, elas têm que ser limpas. É um processo contínuo. A poda, cuidado da vara, esse é o cuidado do agricultor. E isso é o que a videira também faz, produzir e transmitir essa vida à vara. E a vara, naturalmente, que ela vai fazer? Produzir fruto. E isto é o resultado, como eu ia dizer, voltando àqueles temas do início do Evangelho de João, não sei se recordam quem é que crê em Jesus, o que significa crer em Jesus. Não sei se lembram de novo do fim do capítulo 2, que muitos em Jerusalém, na festa da Páscoa, viram os sinais que Jesus fazia e creram nele. E, em resultado disso, até Nicodemos vai no capítulo a seguir, no capítulo 13, e tem aquela conversa com Jesus. Mas ali nós lemos que Jesus não confiava neles, porque todos conheciam muito bem. Aqui agora, esta ambiguidade da ideia de quem crer em Jesus, de quem é o seu discípulo, como que esta ambiguidade começa a ser dissipada. E começamos a ficar esclarecidos que quem é Jesus não é alguém que durante 3 anos caminhou com ele e comeu com ele. Isso não é um discípulo de Jesus. Notem que neste momento, um desses que durante 3 anos andou e caminhou com ele não está presente, que é Judas. Judas era discípulo de Jesus. Mas neste sentido, da videira, Judas não é uma vara que está unida à videira. Então, a ideia agora de crer não é apenas um crer de acreditar que sim, que Jesus viveu cerca de 2000 anos, que foi crucificado, talvez até acreditar que ele ressuscitou, talvez até acreditar que ele tem poder para fazer milagres, fazer coisas extraordinárias, mas, mais do que isso, estar ligado, unido a ele. E da mesma maneira que a vida, a seiva que corre na videira, corre na vara, esta mesma presença da vida, através do Espírito Santo, que estava, se recordam, em Jesus, porque o Espírito Santo veio também sobre eles, esta mesma presença divina habita agora em nós. Isto, na linguagem com Nicodemos, é o novo nascimento, ou na linguagem do capítulo 4, da mulher samaritana, é o beber da água da vida, ou mais à frente no capítulo 7, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Portanto, nestas várias imagens que Jesus foi dando, que João foi narrando ao longo do seu evangelho, nós começamos a conseguir perceber e definir melhor, de facto, o que é crer em Jesus. Este crer em Jesus com que ele escreve o evangelho, para que tenham vida e vida no seu nome. Agora, aqui está bem enfatizado com esta analogia da videira. E temos estas características, e eu queria que olhassem de novo. Temos a ideia de alegria, a ideia de amor, a ideia de ser escolhido para frutificar, a ideia de permanecer, a ideia de não poder permanecer por si próprio. Portanto, tudo isto mostra que há um relacionamento íntimo entre nós, crentes, discípulos de Jesus, e Jesus, tão íntimo, ele quer ser mostrado como um relacionamento que existe entre Jesus e o Pai. Desculpem, eu tinha um slide errado.
acho que não passei, peço imensa desculpa, agora não sei se passei 2 ou não, mas este então era o slide dos discípulos e dos ramos, então já mencionei, agora podem olhar rapidamente e eu vou passar para o outro para não gastar mais tempo. Mas também temos aqui então alguns temas e temos esta ideia de permanecer e notaram que ela surge bastantes vezes, na tradução da Almeida atualizada surge 12 vezes, uma delas por causa de uma questão de estilo de linguagem, o texto grego tem 11 vezes, mas é uma ênfase bastante grande nesta ideia de permanecer, que significa perseverar, habitar, é algo de longa duração, que não é apenas por um breve período de tempo. E esta permanência está relacionada com algumas outras situações, e isto é importante também nós olharmos para nós como discípulos de Jesus, e quando anunciamos também o Evangelho, até que ponto quem está a ouvir o Evangelho consegue crescer também nestas áreas. Permanência para frutificar, versículo 4 e 5, a ideia também de oração respondida, ser um discípulo, permanência no amor de Jesus, e obviamente este amor que o Pai tem pelo Filho, digamos assim, que o Filho tem por nós, é o mesmo amor que deveria brotar de nós uns para com os outros, e este fruto também, ele igualmente é um fruto que permanece, não é efêmero, é um fruto que ele é duradouro. Já tínhamos visto, não sei se recordam, no capítulo 8, esta ideia de querer e permanecer. Portanto, João já tinha falado um pouco desta ideia de querer, que muitos queriam no seu nome, mas não permaneciam. Isto é o versículo 8, o capítulo 8, versículo 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, isto já tinha sido mencionado antes. E, de novo, temos a ênfase não nos sinais, não nos milagres que Jesus fazia, mas a ênfase na palavra. Ouvir a palavra, aceitar a palavra, permanecer na palavra, isto requer fé. Eu estar confiado naquilo que Deus diz. Então, não ficar baseado na vista dos sinais, e isto, de novo, nós temos também ali aquele texto em Mateus, em que Jesus diz que toda a autoridade é dada no céu e na terra, e agora a nossa missão será ir e fazer discípulos, ensinando-os, batizando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esta ideia de permanecer na palavra, sabendo que o próprio Jesus é a palavra viva que está também, que esteve entre nós. Um outro tema também que é bastante importante aqui, apesar de não aparecer tantas vezes, mas é a questão da alegria. Alegria em nós e alegria plena. E esta alegria, onde notar que é uma alegria que vai além das circunstâncias. Nós hoje vamos ver apenas até ao versículo 17, mas se notarem, depois do versículo 17 em diante, o tema muda, e em vez de nós termos este relacionamento de amor, de exortação, amai-vos uns aos outros, nós estamos unidos a Jesus, o que nós vamos ter um ambiente hostil, um ambiente agreste, depois do versículo 17, que diz, o último que lemos hoje, isto vos mando que vos ameis uns aos outros. Logo a seguir o versículo 18 entra com o contraste. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros odiou a mim. Então esta questão de alegria não veio apenas não está a ser conscrito aos momentos de felicidade espontânea pelas circunstâncias, mas sim ela vem e ela surge em momentos contrários, quando há perseguição, quando há tudo aquilo que é contrário a produzir a alegria. Porque esta questão de estarmos unidos à videira, temos que entender o capítulo anterior, a missão do Consolador, a presença do Espírito Santo, que foi dada no capítulo anterior e vai ser dada também, mencionada de novo no versículo seguinte. E Paulo enfatiza a questão da alegria quando ele escreve aos Romanos 14:17,
e temos de novo algumas ideias principais aqui. Então, o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E notem que este é sempre um contraste ao longo das Escrituras. No Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, Jesus disse para não andarmos ansiosos acerca do que é o que comer e o que beber. E essas são as nossas preocupações. No entanto, temos aqui outras questões interessantes: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E isto é essa presença que o Consolador também opera assim na nossa vida. E muito repetido também na segunda parte que nós lemos, a questão do amor. O amor que o Pai tem pelo Filho, o Pai ama o Filho, o amor de Jesus, porque Jesus ama o Pai, Jesus ama também os seus discípulos, e este mesmo amor agora deve ser derramado, e está derramado, e deve acontecer agora dentro dos próprios discípulos de Jesus. Ou seja, eles têm que se amar uns aos outros. De novo, este amor não é apenas o amor ao próximo, amar o próximo como a mim mesmo. Este amor é amar como Jesus amou. E como é que Jesus vai demonstrar esse amor? Até que ponto Jesus vai amar os seus discípulos, indo à cruz e morrendo em nosso lugar. Então, a intensidade do amor é dar a sua própria vida pelo outro. Eu vou agora fazer aqui uma pausa, vamos ter aquele tempo para as perguntas, e o Pedro, então, penso que irá passar as perguntas. Ora, vamos então fazer a nossa habitual divisão. Estou à espera que o estudo saia. Saia. Ok. Ora, cá estamos então. Portanto, aqui no chat vai então surgir as respectivas perguntas. Ora, só colocá-las agora então aqui. Portanto, das seguintes palavras-chave, permanecer, amar e alegria, quais são as mais difíceis de encontrar dentro da tua igreja e na tua vida? Depois uma segunda pergunta diz: quão essenciais são estas palavras-chave no teu testemunho? Portanto, são estas perguntas, portanto, façam logo desde o início uma escolha de quem será o representante que depois irá partilhar as conclusões do respectivo grupo e então depois possam debater e aproveitar o tempo para responder e compartilhar realmente todas estas perguntas que foram elaboradas. Portanto, vamos então fazer a divisão em mini-grupos e voltamos já então de seguida. Até já. Daquilo que foi falado. Vamos ver então este breve resumo daquilo que falamos em cada grupo. Então íamos para o grupo número 1, portanto o grupo número 1 era onde eu estava, portanto temos aqui o nosso irmão Armandino. Pode ligar o micro. Ok, já está. Ora, em relação à primeira, em relação à primeira pergunta, quais são os mais difíceis de encontrar dentro da tua igreja? Acho que houve alguém que falou que há certas igrejas, como são muito conservadoras e tradicionais, fazem com que as pessoas se afastem da igreja. E por isso consideram que talvez seja permanecer a, 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 a mais difícil de encontrar dentro da igreja. Mas, 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 mas,
Depois também alguém falou que se pode encontrar dentro de uma das igrejas em África é a alegria, porque vê-se como eles, quando vão dar o dízimo, ou quando passa a coleta, fazem da passagem da coleta uma festa. Das 3 palavras, por aqui, qual é a mais difícil de encontrar na tua vida? Uns falaram em permanecer, outros falaram em amor. No teu testemunho, quais destas 3 palavras, quais são as mais importantes no teu testemunho? Falámos do amor, porque se nós vamos falar do amor de Deus e não tivermos amor, o nosso testemunho não serve. Alegria. Se nós estamos a testemunhar que crer em Jesus é alegria, e estarmos tristes, também o nosso testemunho não vai servir muito por muito. E é isto. Ok, obrigado, Armandino. Vamos então para a sala número 2, a sala onde teve o nosso irmão António Calaim. Não sei quem é o representante. Sou eu. Okay. Então, relativamente à primeira pergunta, entre permanecer, amar e alegria, quase todos concordamos que a mais comum, a mais fácil de encontrar é o permanecer. Realmente as pessoas que permanecem na igreja, pelo menos fisicamente, são quase sempre os mesmos, e o que é mais difícil de encontrar é o amor e a alegria. Às vezes cantamos hinos, cantamos hinos de alegria, mas não estamos minimamente alegres e estamos ali a cantar só por cantar. Mas mais difícil do que isso é permanecer no amor, ou permanecer na alegria. Essa foi a conclusão a que chegamos. Portanto, conjugamos então aqui a palavra permanecer com as outras duas, e essa é a tarefa mais difícil. Depois, quais são, quão essenciais são essas palavras no teu testemunho? Então, nós concluímos que realmente o amor tem que ser uma característica de todos os crentes, e esse amor tem que ser visível para aqueles que estão ao nosso redor, e as pessoas vão identificar-nos precisamente pelo amor que temos uns pelos outros e pelo amor que temos por Cristo, obviamente. O contrário de permanecer é desistir, e essa não pode ser uma palavra que está no vocabulário dos crentes. Realmente, podemos às vezes pensar ou achar que esse é o caminho mais fácil, mas não podemos fazê-lo. Temos que manter ligados à videira verdadeira e continuar realmente a servir ao Senhor. E é isso. É isso que falamos. Okay. Obrigado, Pedro. Vamos então à sala número 3, onde estava o nosso irmão Paulo Costa. Não sei quem é o representante. Sou eu. Força, Humberto. Então, boa noite. Pronto, nós estávamos aqui a falar da primeira pergunta, acerca das palavras-chave, de amar, permanecer, da alegria, as mais difíceis de encontrar. Houve uma unanimidade quase que falou-se da alegria, é difícil de encontrar na igreja, e também às vezes pessoalmente também é difícil de encontrar. Portanto, isto motivado muitas das vezes pelas circunstâncias da vida, às vezes andamos desmotivados, desanimados, as coisas não correm como nós queremos, não é? E também individualmente, as pessoas também falaram que a alegria também é difícil às vezes encontrar, especialmente quando vem doença na nossa vida. Um irmão falou, quando há doença e os problemas daí surgem, não é? E não é fácil mantermos a alegria. Vamos abaixo, talvez, até psicologicamente, por causa dessa mesma doença, e também falou-se das circunstâncias da vida. Às vezes há problemas de emprego, há problemas de muitas coisas, e não é fácil conseguirmos esta alegria. E também foi aqui bem referenciado que a alegria é uma das características do fruto do Espírito. Portanto, a nossa vida, quando vamos aos frutos do Espírito, lá em Gálatas, podemos ver que o fruto do Espírito, a nossa vida tem que estar recheada dessas características: o amor, paz, gozo,
A alegria, a longanimidade, a benignidade, tudo isso fazem parte do fruto do Espírito nas nossas vidas. Quanto de facto a permanecer, o meu irmão falou que de facto há muitas vezes a dificuldade dos jovens permanecerem na igreja, porque o mundo, a influência do mundo e há dificuldades. Quanto à segunda pergunta, no amar é aquilo que nós mais referenciamos como nosso testemunho diário, não é? O amor de Cristo, falar do seu grande amor, o amor de Deus, não é? Porque Deus é amor. De facto, também a nível individual, um irmão disse que apesar da situação da sua doença, a alegria surge muitas das vezes na sua vida, e também foi falado que nos devemos, para permanecermos na palavra, temos de estar firmados nela, na palavra. A alegria vai voltar, mesmo que às vezes nós não a tenhamos na nossa vida. A palavra do Senhor diz que a alegria vem pela manhã, não é? De facto, a coisa melhor que nós podemos ter como crentes é isso. Também falámos do seu amor, o amor em permanecer no Senhor. Foi referenciada à igreja primitiva também, acerca destas circunstâncias, acerca do permanecer, do amor e da alegria. E outro irmão disse que devemos chorar com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram. E, resumidamente, foi isto que falámos. Obrigado, Humberto. Vamos então já de seguida então passar para a continuação do nosso estudo, onde voltamos ao Paulo. Paulo Oliveira, força. Ok, eu já tenho som então aqui no meu microfone. Então, acho que fizeram bem com as perguntas e de facto estes temas, deixa-me só, ainda não estou a partilhar, estes temas que estavam a mencionar, eu creio que todos eles acabam por acontecer na nossa vida como resultado da presença e da ação do Espírito Santo na nossa vida, porque sem a presença do Senhor na nossa vida, creio que seria muito difícil para nós permanecermos. Sem a presença de Deus na nossa vida também, iria ser bastante complicado também nós podemos ter amor uns pelos outros, e amor também para com o Senhor, e também essa questão de alegria. E eu sei que nos diferentes grupos houve estas sensibilidades que uma área seria mais difícil do que a outra, e de facto as três para nós, eu creio que como seres humanos, as três são bastante difíceis, daí a presença do Espírito Santo na nossa vida. Eu creio que daí também a importância de João ter registado nos capítulos anteriores e no seguinte, ele voltar a falar da presença do Consolador, porque tudo isto não resulta apenas do nosso esforço, mas a presença do Espírito em nós. Eu sei então também que mencionaram aí na questão do fruto, que é um dos temas aqui também bastante repetido nesta analogia da videira, e sempre nos leva a pensar também neste texto de Gálatas 5, 22 e 23, e podemos notar que alguns destes assuntos são aqui também mencionados. A ideia de permanecer pode estar ligado com a ideia de fidelidade, temos o amor, temos a alegria. No capítulo anterior de João, o Senhor também já tinha falado sobre a sua paz. Então, sim, podemos pensar também na questão de ser o fruto do Espírito, mas não apenas isso, também onde notar que ali nos versículos que menciona a questão do fruto, tem a ver também com a vontade do Pai ele ser glorificado, e isto está também ligado com outro assunto da oração, de pedir, ainda que seja discreto, mas duas vezes ali também, neste texto que lemos, é mencionada a questão de pedirmos e de haver essa prontidão da parte de Deus e prazer da parte de Deus a responder então às nossas orações. E vamos ver isso um bocadinho mais à frente. Mas também esta ideia do fruto é na obediência aos mandamentos de Jesus.
isso faz parte também do frutificar. Então, este frutificar de uma maneira mais abrangente pode ser tudo aquilo que é o resultado da oração. Eu permanecer, eu obedecer ao Senhor naquilo que Ele espera também de mim, não apenas de uma perspectiva, um ponto de vista legalista. Eu apenas estou a obedecer porque é um mandamento, eu vou fazer ainda que eu não quero. A ideia não é essa, mas por causa da presença transformadora do Espírito Santo em mim, então essa obediência aos mandamentos ela ser espontânea também. Da mesma maneira que a videira, a vara da videira produz fruto. O fruto que a vara da videira produz não é contrário a ela, é natural. Então a ideia que está aqui por trás é essa ideia subjacente. Aquilo que acontece é natural por causa da presença do Espírito Santo em nós. E talvez uma das preocupações grandes, pelo menos para mim, na minha mente, que fica aqui sempre, é até que ponto o que nós fazemos a nível pessoal, o que nós fazemos a nível da igreja, a questão de dons espirituais, até que ponto existe esta motivação do Espírito Santo. Quando anunciamos o Evangelho, a motivação que está por trás, podemos ter versículos das Escrituras memorizados, podemos até usar alguma literatura para fazer isso, mas até que ponto existe aquilo que noutros lugares vemos, plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Este fruto também é o que? É experimentar essa alegria. É o fruto de eu estar unido à videira, é ter esta alegria em mim. Ou, como já foi mencionado no capítulo 14, 27, o amor, a sua paz, a paz de Deus. No versículo 11, o fruto é eu conseguir amar o outro e testemunhar ao mundo, ter a ousadia também para anunciar a mensagem do Evangelho. Vemos isso no versículo 26 e 27, este frutificar também. Então, no sentido mais abrangente, é tudo aquilo realmente que eu, por causa de estar unido a Jesus, aquilo que resulta na minha vida, não por um dever, não por uma obrigação, não apenas por uma mera tarefa, mas por causa de eu estar ligado a Jesus. Isso passa a ser o natural. Então, não temos aqui tanto uma questão de uma religião que tem que obedecer a regras, mas da nossa união com o Deus Criador dos céus e da terra, que transforma a nossa vida. E isso vai causar impacto, uma diferença no Evangelho, na mensagem que nós anunciamos. Ou deveria causar essa diferença. Um outro destaque que eu também queria dar, ainda apesar de aparecer apenas 2 vezes, no versículo 7 e no versículo 16, mas ao ler estes versículos, quase que eu fico um pouco perturbado, não é? Pedir o que eu quiser e vai acontecer. Então a mente quase que fica tentada a ir para alguns devaneios e para algumas coisas, vou pedir o que quiser. Mas é interessante nós notarmos como é que o texto está construído. Então, se as palavras de Jesus permanecerem em nós, é essa a questão. Há todo o prazer em pedir e conceder o que eu quiser. O versículo 7, para não ficar apenas falar de cor, mas lendo: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E o problema que nós temos aqui não é aquela expectativa se vai acontecer ou não, que às vezes dizemos que é fé, mas o problema que temos aqui é permanecermos na palavra. E estarmos bem alicerçados. E isso não é apenas saber versículos de cor, é eu estar unido, ligado a Jesus. Depois, mais à frente, no versículo 16, esta ideia volta a ser repetida: a fim de que tudo, quando pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E João, num outro lugar, quando chega à primeira epístola, talvez podemos ter aqui um esclarecimento maior. Ele escreve assim no capítulo 5, no versículo 14. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, existe esta possibilidade de eu orar e ter resposta à oração? Sim, ela existe. O problema que nós enfrentamos é que olhamos muito mais para o mundo, para a nossa vida, para o ambiente de igreja, com o nosso próprio olhar,
com a nossa própria vontade, com o nosso próprio gosto, de que com aquela perspectiva como Jesus olha. E esta oração que tem esta resposta é aquela oração que ela é perfeitamente coincidente com a vontade do Pai. E o que nós falhamos é em desconhecermos a vontade do Pai, ou quando achamos que a conhecemos, não gostamos dela. Ela não é coincidente com a nossa vontade. Daí que cada vez, para mim, tem sido mais difícil aquela oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Nós recitamos isso tão facilmente, mas depois quando aplicamos na nossa vida prática, esta ideia de dizer assim, Senhor, que a tua vontade seja feita, ainda que isso inclua algum desapontamento do meu lado, algum sofrimento do meu lado, alguma contrariedade aos meus desejos, à minha vontade, à minha carne, essa oração é difícil de nós a realizarmos, é extremamente difícil de nós a vivermos. E isto é estar unido à videira. Eu estar unido àquele que morreu por mim. E quando olho para o dia de ontem, ou de hoje, ou o dia de amanhã, consegui ver esse dia na perspectiva do meu Pai que está no céu e que me ama, e em todas as alturas, em todas as ocasiões, Ele está ao meu lado, cuida de mim, Ele não está sujeito ou dominado pelas circunstâncias. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Então, como é que esta secção termina? Ou o versículo de transição para a secção seguinte, que é o outro problema também para nós. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Não fica nas perguntas do grupo, mas eu gostava de vos encorajar a pensar, porque eu faço isso também, obviamente, como é que está esta área na nossa vida de amarmos uns aos outros genuinamente, naquele sentido de poder dar a vida por alguém. Certamente nós temos pessoas dos nossos relacionamentos, das nossas igrejas, por quem nós não iríamos dar a vida. Não é? Se calhar alguns que nós até gostaríamos, se calhar, até de nem cruzar tanto com eles. Mas aqui, outra vez, nós carecemos da presença do Espírito Santo na nossa vida, para termos esta capacidade de poder amar os outros com este amor que vem de Deus. E eu vou concluir com o último slide, que já tínhamos visto também em João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, vindo muito rapidamente desde o início do Evangelho até aqui, já percebemos quem é aquilo que João quer fazer no início do prólogo. Há uma série de temas que ele vai falar acerca de Jesus. Depois há uma série de sinais e de discursos que vamos aprendendo quem é Jesus, o seu poder, aquilo que ele faz, aquilo que ele ensina, e somos desafiados a crer. Não uma crença volátil, não uma crença que está apenas baseada em sinais, não uma crença que funciona quando aquilo que Jesus faz e diz é do meu agrado, mas uma fé que é baseada na sua palavra, que ultrapassa essas circunstâncias. E essa fé não é um mero acreditar. Leva-me até ao ponto de eu estar unido em Cristo Jesus e perceber que a minha vida não é a minha existência humana, mas a minha vida é a vida que Cristo dá. E estamos no momento da ressurreição de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. E olhar que a minha vida é mais do que a minha existência na Terra. A minha vida é esta união que eu tenho com Cristo. Eu nele, ele em mim. O que é de Cristo é meu. E o que é meu é dele. Nada eu tenho. E o processo natural é ver esse fruto na minha vida. Frutificar em várias áreas. Essa alegria de Deus, essa paz de Deus, esta vontade de partilhar da minha fé aos outros, orar segundo a vontade de Deus e ver resposta à oração. Eu creio que se nós fizermos uma pausa neste momento, talvez podemos dizer, pelo menos eu falo por mim, muito aquém, estar muito aquém
deste tipo de vivência. Eu creio que isso é que nós carecemos para podermos partilhar esta mensagem também ao outro, levar os outros também a perceberem que isto é transformador, não é uma religião, não é a adesão a uma ideia, a uma teologia, mas é esta vida no poder do Espírito Santo. Então eu queria que notem como é que tem havido esta mudança da maneira que João escreve o Evangelho. Agora temos um desafio tremendo. Se há uns capítulos atrás podíamos estar a pensar, isto eu posso dizer a um amigo, isto eu posso dizer a um amigo meu acerca de Jesus, quando chegamos aqui a este momento, começamos mais a pensar, isto é para mim, eu preciso aplicar isto. Eu preciso ter esta vivência de Cristo na minha vida. Eu preciso de que o Espírito Santo realmente habite em mim plenamente. Este Consolador domina a minha vida. E o seu fruto, a sua vida frutifique na minha e permaneça em abundância. Que todos conheçam que somos discípulos de Jesus, pela forma como nós amamos uns aos outros. Termino aqui. Obrigado, Paulo. Só aproveitando rapidamente, temos aqui também uma pergunta em que diz, no meu trabalho posso pedir um aumento porque confio no meu esforço, mas se estamos sob o domínio do Espírito Santo, temos o direito de pedir em função do nosso esforço? Ok. O tema ali era permanecer na palavra. Eu não encontro aqui um versículo que diga se tu te esforçares muito, pedes o que quiseres. A questão, esse é o dilema, é que o pedido que nós temos aqui e que João diz é segundo a vontade do Pai, como vimos lá na primeira carta de João. Eu creio que o maior problema nos nossos pedidos é o desajuste que nós temos, a nossa cosmovisão. Como que nós criamos um mundo nosso, com as nossas preocupações e o que nós queremos que aconteça. E esse mundo que nós temos não é coincidente com o reino dos céus, muitas vezes. É o mundo da nossa preocupação. Não é que Deus está alheio ou não se interessa com ele, mas vivemos muito mais para que Deus satisfaça os meus desejos. E a nossa mentalidade deveria ser muito mais que os nossos desejos glorificassem a Deus. Não sei se notam o que temos aqui neste texto. O Pai é glorificado, o Pai é o agricultor e o Pai é o glorificado. Então a minha oração deveria ir nessa direção do Pai ser glorificado. E não é a resposta à oração, não creio que vem como resultado ou em proporção do nosso esforço. Aliás, Jesus esforçou-se imenso, digamos assim, aqui na Terra, e chegou a um momento em que ele disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. E não passou o cálice, ele teve de ir à cruz. E eu creio que hoje todos nós estamos gratos porque Jesus Cristo morreu por nós. Então não é por causa do nosso esforço que Deus vai fazer a nossa vontade. E eu creio que o que deveríamos fazer era pedir graça da parte de Deus que Ele nos conceda o seu Espírito para nos ajustarmos a nossa mente ser ajustada à mente de Deus. E quando pedirmos aquilo que está não apenas no nosso coração, mas no coração de Deus também. Isso requer essa transformação. Penso que foi esclarecido. Eu estava-me só a recordar daquela parábola dos trabalhadores, que houve uns que começaram de manhã, outros começaram realmente já a meio do dia e outros quase ao final do dia, e todos eles receberam a mesma moeda de igual modo. Portanto, não é por aqueles que trabalharam mais ou porque trabalharam menos, mas de qualquer forma, penso que foi aqui respondido dessa maneira. Portanto, de qualquer maneira, vamos então terminar o nosso estudo.